Como é que o cérebro funciona? Como é que o cérebro aprende? Hoje eu trouxe aqui para vocês um, um profissional que estuda neurociência. O nome dele é Wesley Barbosa. Ele estuda a neurociência aplicada a outras situações. E no evento da XP, eu conversei com ele, que agora é funcionário, agora é sócio da XP, e ele trouxe para a gente uma abordagem diferente do que aquilo que a gente normalmente faz aqui, do que eu tento fazer para vocês no canal. Normalmente eu trago dicas aqui curtas de como a gente pode educar melhor os nossos filhos e formar pessoas mais inteligentes financeiramente. Hoje eu quis trazer para vocês o Wesley porque ele traz uma informação mais teórica. Ele fala de como o cérebro aprende. E aí eu dividi o vídeo em duas etapas para a gente primeiro entender um pouquinho desse funcionamento e para numa parte 2 a gente falar de como ele aplica isso, de como ele ensina investimentos para uma criança desde cedo. A filha dele agora está com 8, 9 anos, mas ele já vem falando com ela há algum tempo e ele conta para a gente como é que ele faz isso. Então, eu espero que vocês gostem, mandem as dúvidas de vocês e assim a gente vai conversando para fazer aquilo que eu me propus, fazer a próxima geração ser mais bem educada financeiramente do que a gente foi. E não esquece, gente, é importante. Curte o vídeo aqui no canal e não se esquece de se inscrever, aperta lá no sininho para o vídeo poder chegar para você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo e uma informação nova para você poder educar melhor seu filho e sua filha. Vamos lá? Explica um pouquinho de como o cérebro aprende, como isso pode ajudar as pessoas a entenderem, teoricamente, como é que elas vão fazer as crianças aprenderem melhor a lidar com dinheiro. Se a gente entender como o cérebro funciona primeiro, né, na teoria do cérebro trino, que muitos cientistas não concordam e outros sim, eu particularmente gosto de usar a ideia para explicar como o cérebro absorve informação, que é de fato como ele aprende. A gente tem 3 cérebros aí, por isso que é trino o nome da teoria. Onde o primeiro cérebro chama-se reptiliano, porque tem um formato e processa necessidades básicas de um cérebro, de fato, de um réptil. Porque nós, como mamíferos, somos provenientes de uma evolução que veio lá dos répteis. Né? E aí depois tem o sistema límbico, que é a parte que é emocional, então raiva, amor, tristeza, etc. E o neocórtex, que no nosso caso, os homo sapiens, né, o neocórtex é uma área racional, entretanto está presente em toda a classe mamífera, dos animais, etc. No caso do Homo sapiens, aí também tem umas explicações que eu gosto muito, que nem que não é unânime entre os cientistas, mas acredita-se que devido a mutações genéticas, os Homo sapiens desenvolveu uma cognição que nos faz hoje perguntar e responder com inteligência, como a gente chama, né? Entendendo de fato o que está acontecendo, tendo consciência daquilo. Então, quando a gente entende essa teoria, a gente começa a quebrar o poder que existe entre essas camadas. E aí, por exemplo, descobriu-se que o cérebro reptiliano, ele tem mais influência, a amígdala, que é inconsciente, tem mais influência sobre o consciente, sobre o neocórtex, do que do contrário. Quando a gente vai estudar psicobactérias, a gente vai estudar que é o primeiro cérebro, né? A sua flora bacteriana influencia sobre o seu pensamento, a gente faz um desenho neurológico, fisiológico da tomada de decisão. Portanto, seria correto afirmar que toda e qualquer decisão que você toma, ela é inconsciente. Ela já vem pré-moldada, desde a sua flora bacteriana até, de fato, o seu neocórtex. Quando chega no seu neocórtex, ela vai se adequando à sua consciência, você toma a decisão, você acha que você está no controle, mas você não está nesse controle. Quando a gente desenha isso, sabe desses aspectos, a gente começa a entender como a comunicação deve ser feita. E se a gente entra para o mercado de finanças, por exemplo, que é uma comunicação extremamente lógica, aí a gente vai pegar a teoria de Gardner, que é um cientista de Harvard, que ele traz 8 inteligências, uma delas apenas é matemática. As outras nada tem a ver com números. Então hoje no mercado financeiro, eu vejo 2 situações. Primeiro, dinheiro, ele não ativa a área de recompensa do cérebro, ativa a área de perda do cérebro. Você fica estressado com a palavra, com o que envolve, com o gasto, por mais que exista um ganho ali. Então está correto afirmar que falar de dinheiro, mexer com dinheiro,
ativa a área de fato, aliás, estressa você, né? Você secreta cortisol e não ativa a área de recompensa, você se sente prazeroso. É por isso que muita gente usa o cartão de crédito e se perde no cartão de crédito, porque compras no cartão de crédito não registra perda. Pelo contrário, te dá prazer, você secreta dopamina. Então por isso que você fica passando seu cartão de crédito em tudo loucamente, e aquilo te dá um prazer, né? A compra compulsiva, o processo todo te dá prazer, porque ativa a área de recompensa do cérebro. É a mesma coisa que acontece quando você está estressado e quer comer mais. E aí no final, você passando o cartão de crédito é uma cereja no bolo, um desfecho de prazer muito grande que você sente. Por isso que você perde o controle, porque é uma válvula de escape. Muita gente compra compulsivamente como uma válvula de escape. Quando a gente analisa as comunicações, os comportamentos e afins, a gente faz um match importante na comunicação, que é, então sabendo que o mamífero se comporta desse jeito, a teoria do cérebro trino, por exemplo, pegando essa camada principal de entendimento do subconsciente sobre o consciente, de como a psicobactéria influencia no seu poder de decisão e como o mercado de finanças comunica, há um desencontro ali. Por quê? Porque a comunicação no mercado financeiro tende a ser lógica e pedagógica, onde eu, professor, ensino você, aluno, a investir. Quando é pedagogia, o teu cérebro não vai aprender. Pedagogia faz você aprender de formas diferentes, dinâmicas, requer um contato maior. Você está numa sala, para você ter ideia, você só aprende 5% do que está em um livro que você lê. Você vai ler um livro, 5% você vai aprender. Se você ensinar algo que você aprendeu, você aprende 95%. Então, na verdade, a pedagogia, ela te ajuda quando você está ensinando, não quando você está aprendendo. E aí entra toda uma conversa de mudar o esquema da educação das escolas hoje em dia, que eu não vou entrar nesse mérito. Então, quando a gente analisa um comportamento de comunicação para o subconsciente, o que é que faz as pessoas entenderem mais rápido? Metáforas. O que é lúdico. Por que isso? Porque já existe comunicações intrínsecas que estão na cultura das pessoas, na linguagem, na forma de expressão delas, que é muito fácil delas entenderem. Então, ao invés de você explicar, por exemplo, que investir em tal lugar, em renda fixa ou variável, vai te dar esse retorno ou aquele retorno, você tem que usar metáforas para essa linguagem. Você tem Pensando no universo infantil, o que seria uma coisa que uma criança tem muita dificuldade de entender e que, se você usar uma metáfora, ela entende muito fácil? Vamos primeiro pegar como você educa seus filhos. Eu acho importante porque a gente já tem a resposta para essas coisas. A gente só muda o mindset, né, a perspectiva, quando vai explicar uma outra coisa mais complexa. Quando você vai falar para o seu filho ou para sua filha que não pode pôr o dedo na tomada, você tenta mudar o seu tom de voz. Experimente chamar seu filho ou sua filha num tom de voz que você fala com um adulto. A maioria das pessoas muda o tom de voz quando está falando com a criança. Se ela está assistindo TV e você não muda o tom de voz para falar com ela, chama no mesmo tom de voz que você fala normalmente com o adulto, ela só vai atender provavelmente na terceira vez, mesmo que você chame o nome dela. Se você muda o tom de voz para o tom de voz que você está acostumado a falar com ela como criança, da primeira vez que você chamar, muito provavelmente ela vai atender. Porque você está ativando a comunicação, a forma de comunicação que você cresceu fazendo com ela. Então, quando a gente vai dar uma lição de moral numa criança, como pais, né, como pai ou mãe, a gente, de uma forma metafórica, lúdica, mudando o tom de voz, dando exemplos práticos para mastigar o entendimento, porque a gente sabe que criança requer um nível de atenção maior para entender. Você fala, não pode pôr o dedo na tomada, porque o dedinho na tomada a gente bota no diminutivo o dedo, né? Vai dar choque, aí você explica o que o choque faz. E aí, quando eu falo de comunicação para a criança, para investir, por exemplo, eu sempre desconstruo. Começa pelo objetivo, não pelos meios. Começa pelos finais. Quando a gente vai ensinar matemática, a gente não usa muito objeto. Quantas maçãs você tem, se der 3 maçãs, por quê? Você está fazendo a criança pensar e projetar uma imagem. Porque a gente tem dificuldade natural de memorizar números. Então a gente cria um storytelling. Através desse storytelling a gente começa a explicar matemáticas e afins. Se a gente vai explicar, por exemplo, de investimento, eu vou pegar o caso da minha filha. Minha filha ganha $20 todo sábado. Aí eu dou um propósito para ela ganhar dinheiro. Por exemplo,
tem os pés de frutas e etc. no quintal. Daí eu falo para ela, ó, a gente não tem que cuidar das plantas? Esses frutos a gente não vai comer? Então o seu propósito é ser a guardiã da vida dessas árvores. Ali eu dei um propósito e veja que eu fui metafórico. Eu não disse porque se a árvore não tiver água, ela vai morrer. E aí se ela morrer não tem o fruto. Eu só dei o propósito do lado positivo. Ela está então, portanto, colocando água nas plantas, mantendo as plantas vivas. Por isso ela merece ganhar $20 cada sábado. Só que aí ela fala, pai, eu quero um jogo de Nintendo Switch e esse jogo custa $69, por exemplo. Então ela ali facilmente faz um cálculo de que se eu ganho $20 por sábado, em 3 sábados eu vou ter, aliás, em 4 sábados eu vou ter no final do mês valor suficiente para pagar esse jogo. Só que tem uma nuance, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você adiciona 10% de taxas dependendo da cidade que você está. E aí eu sempre falo, mas tem as taxas que você precisa adicionar, e é 10%. E aí, veja que é uma história que ela está envolvida para algo que ela quer conquistar. Se ela chega para mim e fala, eu quero um videogame que custa $300, ela ganhando, por exemplo, $80 por mês, eu faço ela pensar, veja, então quantos meses você vai ter que juntar para ter esse videogame? Daí, digamos que ela fale de 4 a 5 meses. Aí é muito tempo para você comprar um videogame. Daí eu apresento a ideia do investimento. E fica ligado que continua, hein?